O meu melhor olá a vocês, queridas e queridos. Bem, iniciamos com este vídeo nossa quinta atividade, a memória dos sentidos. Afinal, o que é isso? Em nossas vidas, acumulamos no inconsciente lembranças, sensações, fantasmas, espectros. E o que fazemos com isso? Como transformamos tudo isso em escritura? Se você tentar narrar algo que lhe aconteceu há poucas horas atrás, será possível que sua escritura seja fiel ao evento? Certamente não. Inventamos, reinventamos, mentimos, aumentamos e diminuímos. Enfim, o que escrevemos torna-se algo que chega em alguns casos a romper com o referente que julgamos descrever. E não podemos esquecer que utilizamos um código diferente, que é a linguagem que o ser humano inventou. A isso tudo eu chamo memória dos sentidos. Para estimular nosso inconsciente, trazemos aqui 3 belos textos. Um de Marcel Proust, o famoso escritor de À la recherche du temps perdu, ou Em busca do tempo perdido. Como buscar o tempo perdido? Em seguida, Drummond com o poema Memória. E em terceiro, um belo trecho de Mar Absoluto, de Cecília Meirelles. Vamos então ao Marcel Proust. Como construímos nossa memória de escritores? Vamos lá? Cada dia dou menos valor à inteligência. Cada dia acredito mais e mais que é somente independentemente dela que o escritor pode reabilitar alguma coisa de nossas impressões do passado, atingindo assim algo dele mesmo e a única matéria da arte. Aquilo que a inteligência nos dá sob o nome do passado não é ele. Na verdade, como ocorre com as almas dos mortos em certas lendas populares, cada hora de nossa vida, tão logo suceda a morte, encarna-se e oculta-se em algum objeto material. E aí permanece cativa, para sempre cativa, a menos que não encontremos o objeto. Através dele nós a encontramos, nós a invocamos e ela se liberta. Objeto onde ela se oculta, ou a sensação, visto que todo objeto em relação a nós é sensação, pode muito bem jamais ser reencontrado. E é por isso que existem horas de nossa vida que jamais ressuscitaremos. Acontece que este objeto é tão pequeno, tão perdido no mundo, que são tão poucas as possibilidades de ser encontrado em nosso caminho. Agora Drummond nos fala, de maneira sucinta, quase enigmática, de sua memória poética. A confusão que nós escritores fazemos com a paixão do passado. Como, afinal, essas coisas findas ficam em nós? Como, afinal, elas são transformadas em escritura? Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Nosso terceiro belo texto é um trecho do poema Mar Absoluto, da Cecília Meirelles. Peço-lhes, por favor, que leiam o poema completo, que está no material do PowerPoint que eu enviei
para vocês no início do ano. Este mar da Cecília pode ser relacionado, associado à memória poética. Quando pensamos que navegamos nestas águas para encontrar algo que parece ter sido perdido, descobrimos surpresos que o que julgávamos ser memória é uma coisa una. É a escritura que se faz a si mesma. O dançarino e sua dança, o touro e sua sombra. A poesia não resgata nada, apenas instaura, inventa. Vamos ao poema. O mar é só mar, desprovido de apegos, matando-se e recuperando-se, correndo como um touro azul por sua própria sombra e arremetendo com bravura contra ninguém, e sendo depois a pura sombra de si mesmo, por si mesmo vencido. É o seu grande exercício. Não precisa do destino fixo da terra, ele que ao mesmo tempo é o dançarino e sua dança. Tem um reino de metamorfose para experiência. Seu corpo é seu próprio jogo e sua eternidade lúdica não apenas gratuita, mas perfeita. Baralha seus altos contrastes, cavalo épico, anêmona suave, entrega-se todo, despreza tudo, sustenta no seu prodigioso ritmo jardins, estrelas, caudas, antenas, olhos, mas é desfolhado, cego, nu, dono apenas de si, da sua terminante grandeza despojada. Não se esquece que é água ao desdobrar suas visões, água de todas as possibilidades, mas sem fraqueza nenhuma. E assim como água, fala-me. Atira-me búzios como lembranças de sua voz e estrelas eriçadas como convite ao meu destino. Não me chama para que siga por cima dele, nem por dentro de si, mas para que me converta nele mesmo. É o seu máximo dom. Não me quer arrastar como meus tios outrora, nem lentamente conduzida como meus avós de serenos olhos certeiros. Aceita-me apenas convertida em sua natureza, plástica, fluida, disponível. Igual a ele, em constante solilóquio, sem exigências de princípio e fim, desprendida de terra e céu. E eu, que viera cautelosa por procurar gente passada, suspeito que me enganei, que há outras ordens que não foram ouvidas, que uma outra boca falava, não somente a de antigos mortos. E o mar que me mandam não é apenas deste mar. Não é apenas este mar que reboa nas minhas vidraças, mas outro que se parece com ele, como se parecem os vultos dos sonhos dormidos. E entre água e estrela estudo a solidão. E recordo minha herança de cordas e âncoras e encontro tudo sobre-humano. E este mar visível levanta para mim uma face espantosa. E retrai-se ao dizer-me o que preciso, e é logo uma pequena concha fervilhante, nódoa líquida e instável, célula azul sumindo-se no reino de um outro mar. Ah, do mar absoluto! Agora, para terminar, a tarefinha da semana. Vamos escrever um texto livre. Narrativa, reflexão, prosa poética, poema em verso, com rima ou sem rima, enfim, use sua liberdade para criar algo que surpreenda a você mesmo ou você mesma e que afinal nos surpreenda a todos nós. Hoje mesmo a tarefa estará aberta no Siga A. Abraço, até a semana.